a gente começar a conversar aí sobre o projeto de implementação. Que bom, Beth, que você ainda está aí com a gente. Eu vou compartilhar minha tela para a gente ir passando item a item do projeto. E vocês já sabem, qualquer coisa, abra o microfone para tirar as dúvidas de vocês. Eu compartilhei antes, né, o material para que vocês pudessem ler e até começar a desenvolver, se vocês quisessem. Então, usem bem esse espaço para tirar as dúvidas mesmo sobre o que é para ser feito aí. Então, ele já está disponível para vocês tanto na pasta, também mandei no WhatsApp por e-mail, e agora eu coloquei o link aí no chat para quem quiser abrir e ir acompanhando comigo aqui. E eu vou usar esse documento. Então, só para compartilhar com vocês qual é o objetivo, né, gente, de fazer um projeto de implementação. Assim. Nosso objetivo é mais do que vocês terem uma avaliação, uma prova do curso que vocês estão fazendo, né, até porque acho que o objetivo principal é que vocês tanto aprendam coisas no curso, como também se envolvam com esse segmento da saúde, né, com essa área aí, e as necessidades que ela tem para a busca de informação, e também a qualificação aí das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né? Então, o projeto de implementação, ele tem um objetivo mesmo que vocês olhem para a instituição de vocês, para esse setor para o qual vocês trabalham, e pensem quais são essas dores que podem ser sanadas mesmo, né? Escolher uma dessas dores, um desses problemas, para poder fazer uma proposta. Então, acho que vocês já entenderam, não é algo que vocês vão precisar implementar, ele está mais no campo das ideias. Então, a gente quer aqui algo que possa ser implementado na prática, mas que vai ser colocado aqui só num formato de projeto mesmo, né, nesse momento. Também quero que vocês desenvolvam pensando a visibilidade que isso vai ter, né? Então, vocês estão dentro de instituições importantes, né, que estão aí vinculadas ao portal de periódicos. A equipe do portal de periódicos vai ter acesso a esses projetos de implementação, e isso pode gerar aí também, quem sabe, a possibilidade de implementação real mesmo de um desses projetos aí, né? A premiação para os projetos vocês viram lá no momento da inscrição. Então, os 3 projetos aí com melhor avaliação, as 2 pessoas, né, perdão, 2 pessoas vão poder participar, uma do curso da Cochrane, no ano que vem, e outra do curso do JBI, ou algum outro curso aí que a gente vai financiar. Mas acho que o mais legal aqui seria pensar mesmo nesse potencial que tem de implementação real desses projetos, né? Então, vamos lá. Sobre os participantes, eu comentei por e-mail. Se vocês quiserem fazer duplas, já sei que algumas pessoas já se organizaram, não tem necessidade de, caso vocês não queiram, né? Cada um tem 2 pessoas da mesma instituição e está cada uma desenvolvendo um projeto, só mesmo se, não, a minha ideia é diferente, ou a minha dor é diferente aqui no meu setor, e aí eu quero desenvolver um projeto individual. Perfeito, não tem nenhum problema. Agora, se quiserem juntar as cabeças aí para desenvolver um único projeto na instituição, também está ótimo. Então, aqui vocês descrevem, podem escrever o nome dos 2 ou mais participantes aí que estiverem no grupo, né? O patrocinador. Então, esse é um ponto importante, porque a gente está acostumado, né? Sempre que a gente tenta resolver um problema, a gente normalmente não conversa com as pessoas que são envolvidas no problema, né? Ou aquelas que são mais impactadas pelo problema. A ideia de ter um patrocinador é tanto que vocês comecem aí a se aproximar dessas necessidades, mas também ter um olhar de um profissional de saúde. Ele pode ser um pesquisador, né? Pode ser a professora, docente, professor, doutor, não sei das contas, pode ser alguém que está na graduação ou que está na prática profissional, né? Mas que vocês tenham esse olhar de um outro profissional, que não seja só um profissional da biblioteconomia, ali da equipe de vocês, para poder patrocinar esse projeto. Então, esse patrocínio seria mesmo sentar, dialogar com essa pessoa, seja virtual ou seja presencial ali, e dizer, olha, eu tenho essa ideia de desenvolvimento de projeto para poder responder a essa questão específica, né? Seria implementado, por exemplo, com os grupos de alunos, com os alunos da enfermagem, né? Então, as turmas de enfermagem aqui da universidade. Você está conversando com uma professora com quem você tem mais proximidade, ou com a chefia do departamento, e você quer entender o que eles acham do projeto. Ele é implementável? Né? Existe essa possibilidade de realizar essa implementação? Qual é o olhar dessa pessoa para o seu projeto? Com o que ela consegue colaborar ali?
Então, a gente quer que vocês realmente encontrem essas pessoas para dialogar. Então, pode ser mais de uma, se encontrarem mais de uma, perfeito, né? E aí, colocar aqui o nome do patrocinador ou dos patrocinadores. Mas, no mínimo, uma pessoa para realmente compartilhar. E que não fiquem só naquele envio por e-mail, né? Então, você pode dar uma olhadinha aqui no meu projeto desse curso que eu estou fazendo. Então, se a pessoa for muito ocupada, ou se vocês também não tiverem, que minimamente um encontro online para poder discutir ali e ter essa troca para colaborar com o trabalho de vocês, tá? Então, tem aqui o nome do patrocinador ou dos patrocinadores. Essa questão das lideranças, gente, né? Então, essa sendo uma oportunidade aí de vocês se aproximarem de tomadores de decisão, lembrando que tomador de decisão nem sempre é a pessoa que tem o cargo importante, né? Então, líder, ele também pode ser uma pessoa que tem influência. Então, é a professora que ela não está no cargo de coordenação, ela não está no cargo de chefia de departamento, mas ela é uma líder dentro do departamento, ela vai conseguir mobilizar ali para que o seu projeto seja implementado, para que ele aconteça, né? Então, olhar também para essas pessoas que são lideranças, assim, para vocês conseguirem, e sempre pensando nessa possibilidade de implementação real, sabe? Não foi implementado com o apoio do portal de periódicos, mas, poxa, consegui aqui, em 2024, implementar essa ideia dentro da minha instituição. Que mais? Instituição de implementação, né? Então, em qual instituição vai ser implementado, e, idealmente, aqui que seja uma instituição integrante do portal de periódicos da campus, tá? Então, as instituições aí onde vocês estão trabalhando. Apresentação do tema, então, aqui uma apresentação mais concisa aí sobre esse tema escolhido, né? O porquê que você está abordando esse recorte específico dentro de tantas necessidades que vocês devem enxergar aí no serviço, né? E sempre pensando nessa intersecção com o setor saúde. A situação problema é o problema em si, então quais são as dores que vocês querem sanar, qual é o impacto desse problema ou dessa dor hoje na instituição, né? Então o que está causando nessa instituição especificamente, então o que vocês enxergam aí de problema. E depois o público-alvo do projeto. Então, aqui a gente pode pensar em vários grupos. Talvez vocês queiram qualificar os próprios bibliotecários da universidade. Então, tem várias bibliotecas da área da saúde, e aí vocês querem trabalhar com esse grupo especificamente, né? Sempre pensando num pós. Ali. Se eu for pegar o grupo de bibliotecários, como que isso vai impactar depois no restante da minha comunidade acadêmica também, né? E não só qualificar o grupo pelo grupo em si, para que eles estejam ali melhor orientados ou melhor ambientados ali dentro do segmento saúde. Mas eu posso pensar nos docentes, posso pensar num grupo de alunos, né? Então, o meu projeto inicialmente, ele é com o, segundo semestre de enfermagem, né? Então, vocês podem segmentar também o projeto de vocês pensando num grupo específico. Vou pensar só em alunos de pós-graduação do programa tal, né? E aí, por isso que vocês vão precisar dessa abertura também para poder trabalhar com esses grupos específicos. Então, o meu projeto ele é mais amplo mesmo. Meu projeto é com todos os alunos de pós-graduação da instituição, ou todos os profissionais de saúde aqui do Hospital X, né? E aí você vai ver, dentro do seu projeto, qual que é a sua capacidade de implementação, né? Então, mesmo que a gente não vá implementar isso agora, mesmo que ainda seja um projeto, é ter essa consciência de pensar, talvez seja melhor um piloto com os médicos da cardiologia, sabe? Então, pensar aqui como fazer isso também dentro da instituição, pensando nesse público-alvo. Público-alvo, perdão. Quando a gente fala lá mais para frente, quando eu vou falar da avaliação, que a gente fala em ser da escalabilidade, né? Então, tem duas coisas que são centrais aqui. Um projeto que possa ser reproduzido, né? Então, e um projeto que possa ser escalável também. Então, mesmo que eu comece com os médicos da cardiologia do hospital X, né? Tem várias pessoas aqui que trabalham em instituição hospitalar, eu vou pensar depois como é que eu reproduzo isso também para os outros profissionais de saúde. A gente não quer uma coisa que seja muito focada ali dentro de um único setor, tá? Deixa eu ver que vocês estão mandando mensagens. Então, eu tenho que pensar na possibilidade desse projeto ser reproduzido e pensar também nessa questão da escala. Então, eu comecei com esse meu projeto piloto aqui, pensando nos alunos da enfermagem, mas agora eu posso expandir isso
para todos os alunos da área da saúde da minha universidade, por exemplo, tá? Ruth, por exemplo, que trabalha em faculdade de medicina especificamente, não sei se tem outros cursos na universidade da área da saúde, eu vou trabalhar, se for trabalhar com os alunos, por exemplo, pegar um ano, né, um período, os alunos do terceiro ano da medicina, porque aí já estão, e aí colocar a justificativa disso também, né? Então, eles já têm um conhecimento em tais áreas, eles também já desenvolveram tais habilidades, e é por isso que a gente vai trabalhar com esse grupo especificamente, tá? Então, descrever aqui quem é o público-alvo de vocês. A justificativa, né? Então, dialogando ali com a situação problema de vocês, então, por que da necessidade desse projeto específico? Um objetivo geral aqui, isso mais relacionado aí ao formato mesmo, né, gente, do trabalho aqui, mas o ponto mais importante é a proposta de intervenção em si. Então, a gente quer que falei que não é um trabalho acadêmico, né? Coloquei isso bem claro lá no e-mail. Então, ele é um projeto de implementação, o que não quer dizer que ele não tenha que estar bem escrito e que seja descritivo também, para que a gente possa compreender com clareza cada um desses pontos que estão aqui colocados, em especial qual é a proposta que você está fazendo, né? Então, ele precisa estar aqui descrito. A intervenção ela tem que estar relacionada com o setor saúde, tem que estar relacionada com esses temas também que vocês estão trabalhando aqui nas aulas, tá? Então, a qualificação de pesquisa em saúde, a busca de bases de dados, ou a própria implementação da prática baseada em evidências, avaliação de estudos, ou qualquer outro aspecto que tenha sido abordado aqui no curso, né? Ou que tenha gerado também necessidade de novos conhecimentos em vocês aí. Que intervenções são essas? A gente pode pensar naquelas intervenções mais comuns, que seriam as educativas mesmo. Então, eu vou fazer ações educativas para esse grupo que eu defini como público-alvo aqui. Mas pode ser para além disso, pode ser um instrumento. Talvez enquanto a gente está aqui dando as aulas, né, vocês tenham pensado aí na necessidade de, poxa, se eu tivesse um formulário que eu envio primeiro para o usuário responde, e a partir disso eu consigo fazer, perfeito, né? Se eu tivesse um material didático, estou aqui, percebi que não tem nenhum material didático a respeito desse tema, né? A gente fica aqui caçando várias referências, mas não tem um material, acho que isso seria importante, né, para ser implementado aqui na minha instituição, e aí como isso faria sentido ali também, para além de ser só um material, né, pensando nessa possibilidade de implementação mesmo disso. Então, basicamente, como se esse material fosse o protocolo da instituição. Então, não é um material para consulta, é um material que vai ser implementado aqui nas aulas, por exemplo. Ele faz parte agora da grade, por exemplo, lá da instituição, né? Pode ser uma mudança estrutural, em que sentido? Poxa, hoje quem dá aula de metodologia é um docente lá da disciplina de metodologia. Tem docentes que convidam a gente para vir dar aula sobre bases de dados, tem outros que não convidam. Normalmente, os alunos vêm aqui na biblioteca para fazer os cursos da biblioteca, mas a busca em bases de dados, ela não está institucionalizada dentro dos cursos da área da saúde. E é isso que eu quero fazer na minha instituição. Eu quero que, anualmente, os alunos tenham disciplinas aí, quero que a busca em bases de dados seja transversal ali nas disciplinas, nessa e naquela disciplina, né? Ou nessa disciplina específica aqui. E aí você precisa ter uma boa justificativa para isso e uma boa proposta para poder fazer uma mudança estrutural nesse nível, né? Mas que seria extremamente importante, por exemplo. Então, pode ser uma mudança estrutural, pode ser o desenvolvimento de um instrumento e pode ser uma medida educativa. Ou outras coisas também, gente, que talvez eu não esteja pensando aqui, que vocês já tenham pensado aí enquanto estavam pensando nas possibilidades de projeto, tá? Então, tem que ter aqui um texto narrativo explicando como vai ser essa implementação, e vocês podem complementar esse texto narrativo aqui da proposta com outros materiais. Então, eu já fiz um esquema aqui gráfico de como isso vai se dar, ou tem aqui uma nuvem de palavras, ou um fluxograma que explica melhor o meu projeto de implementação, né? Então, não sendo um trabalho acadêmico, vocês têm uma liberdade maior também de apresentar isso graficamente para ficar claro aí para as pessoas como ele vai ser implementado. A complexidade também é um ponto importante. Então, uma ideia parece simples demais. Talvez a ideia que é simples demais tenha um impacto muito maior do que a ideia super complexa de mudar a grade curricular dos alunos assim, assado. Né? Então, isso também não faz diferença. Então, justifiquem bem
ali na questão da justificativa, por exemplo, por que que esse projeto ele é relevante, né? E aí qual o impacto que você está buscando com esse projeto também. Tá? Então, não precisa ser um bicho de 7 cabeças também, só para é melhor pensar mesmo nesses impactos e que sejam impactos que possam ser medidos, né? Que sejam mensuráveis aí. E aí tem até um ponto aqui que a gente coloca, que é poder descrever na avaliação da intervenção como que essa intervenção ela pode ser medida, né? Ela pode ser avaliada posteriormente. Então, se a gente for lembrar lá, quando eu mostrei para vocês o que é prática baseada em evidências e mostrei um dos modelos, que é o modelo do JBI, a gente tem desde a geração da evidência, a síntese da evidência, a tradução do conhecimento, e a gente finaliza especificamente com a parte da avaliação da implementação, né? Então, basicamente, aqui a gente vai fazer essa finalização também. Eu quero entender como é que a gente avalia depois o impacto desse projeto que vocês estão implementando, dessa ideia que vocês querem implementar, tá? Então, pensar aí nos impactos, nas formas de medir esses impactos. Quando os avaliadores da CAPES, como é que a gente vai fazer essa avaliação, né? Então, algumas pessoas do portal de periódicos da CAPES vão avaliar os projetos e a gente também vai chamar alguns docentes, que não são esses docentes que estão dando as aulas para vocês, para eles também não ficarem com alguns nomes ali na cabeça, de pessoas que perguntam mais, né, ou que estão mais presentes no curso. Então, a gente vai chamar outras pessoas para fazerem a avaliação, tá? Da biblioteconomia e da saúde também. Então, provavelmente aí 4 pessoas, mais ou menos, vão avaliar todos os projetos, né? E aí eles vão avaliar, segundo essa questão do impacto mensurável, a conexão com os temas aí da implementação da prática baseada em evidências e essa questão da escalabilidade, tá? Então, como esse projeto pode ser replicado aí e se tornar um projeto com maior escalabilidade. A equipe, então, nesse momento, não é essa equipe, você e o participante que está desenvolvendo o projeto. Mas esse projeto é algo que vai precisar de uma equipe posteriormente, né? Ou é algo que você consegue implementar sozinho, ou a equipe da biblioteca é suficiente? Não, a gente aqui, nas 4 pessoas que trabalhamos aqui na biblioteca central, essa vai ser a equipe que vai implementar. Ou é uma equipe que envolve outros profissionais, talvez de outras áreas, profissionais de saúde, né? Você criou uma trilha de aprendizagem que envolve ali também assuntos relacionados à prática baseada em evidências, algumas disciplinas que não são do seu domínio para dar aula. Eu vou precisar de um docente, assim assado, vou precisar de um profissional de saúde que faça essa etapa específica. Então, tudo que for macro nesse momento, né? Quando eu penso em equipe, quando eu penso em financiamento também, que é o próximo item, assim, aquelas questões mais de dependência mesmo, o projeto não acontece se eu não tiver essa pessoa aqui relacionada. Eu preciso de uma pessoa de marketing para poder desenvolver isso aqui. Vou fazer um software, e aí eu preciso de um profissional de TI para poder desenvolver. O financiamento entra na mesma linha. Então, ninguém quer que vocês descrevam nesse momento o valor das coisas. Isso custa tanto, aquilo vai custar tal coisa, né? Mas minimamente pensar, tipo, eu vou precisar de um financiamento para desenvolver esse software aqui, relacionado à busca em bases de dados, tá? Então, colocar ali o que seria de financiamento macro também, aquilo mais impactante ali, para a gente pensar se esse projeto vai precisar de investimento ou não. A avaliação da intervenção, então, como é que você vai fazer essa avaliação? E aí eu comentei, essa avaliação pode ser qualitativa, pode ser quantitativa, pode ser os dois. Então, eu implementei, a gente fez aqui uma implementação que é educacional e a gente vai medir por meio do NPS, né, que é tipo aquele formulário que eu mandei para vocês, e a gente também vai medir aí usando um formulário mais qualitativo para poder entender sei lá, compreensão dos alunos com relação a esse tema, uma coisa assim. Tá? Então, pensar aí como vocês vão avaliar a implementação ou o impacto da implementação desse projeto posteriormente. E depois, uma avaliação do patrocinador do projeto, né? Então, aqui seria legal, vocês que vão descrever, não precisam encaminhar para a pessoa descrever. Então, pode ser a partir da percepção dessa pessoa, se vocês não conseguirem que ele mande para você alguma coisa por escrito, por exemplo, né? E tentem entender, assim, quais foram as contribuições dessa pessoa para o seu projeto. Então, ele contribuiu muito na definição ali do que era o problema, por exemplo.
né? Eu tinha uma ideia do que era o problema inicialmente, e ao conversar com aquele profissional, a gente construiu ali uma outra descrição do problema. Ah, não, esse profissional aqui abriu portas para mim, para a gente identificar ali a possibilidade de implementação nesses e nesses setores. Então, não é para aquela pessoa fazer uma cartinha ali do que eu realmente li, um atestado de que leu e participou da implementação do desenvolvimento do seu projeto aqui, mas é trazer essas contribuições, né? Se receberem por escrito ou então, enfim, de alguma outra forma aí, e quiserem trazer isso aqui para avaliação do patrocinador, tudo bem, tá? Mas é mesmo conseguir descrever aqui quais foram as contribuições desse profissional para o projeto de vocês. E as referências são mesmo se houver referências. Então, quando vocês estão descrevendo lá em cima, situação problema, ou então aqui na justificativa, até tiver alguma referência que vocês queiram colocar, fiquem à vontade, tá? Ou, vou fazer uma adaptação de um instrumento, e aí eu preciso referenciar o instrumento, vocês colocam lá nas referências, quando houver referências. Agora vamos lá. Dúvidas? Andréia? Vamos lá. Andréia levantou a mão, Beth, só um pouquinho. Oi, Ana. Oi, André. Pode falar. Você acabou respondendo, porque se for uma intervenção educacional, por exemplo, eu posso usar uma ferramenta que já está validada para saber o nível de conhecimento, por exemplo, dos alunos sobre a prática baseada em evidência. Pode. Aí, aplicar uma intervenção educacional e depois avaliar novamente. Então, antes e um depois. Isso é possível ser executado. A minha pergunta é, quando você falou sobre um questionário, emitir o questionário, é se na instituição a gente ia ter problema com o comitê de ética. Então, como agora ele é um projeto em si, isso é algo que você pode até descrever ali, né? Como avaliação, eu pretendo usar o questionário tal, e aí eu vou verificar na instituição se há necessidade de passar pelo comitê de ética ou não, para a aplicação desse questionário, tá? E achei ótimo o seu exemplo. Então, qual que é a sua intervenção? A sua intervenção é a ação educativa que você quer fazer. E aí, para fazer essa ação educativa, para avaliar essa ação educativa, no caso, você vai usar instrumentos que já estão validados, que já estão disponíveis aí. Então, a gente também não precisa criar tudo do zero, né? O projeto de implementação está relacionado à intervenção em si. O instrumento, ele agrega ali na parte da avaliação, tá? Mas essa questão do comitê de ética, você descreve no seu projeto. Então, o que vocês vão verificar, por exemplo, se tiver tempo hábil para verificar agora que precisa passar pelo comitê de ética esse projeto, você pode incluir ali essa informação, né? Mas se não houver, minimamente descrever que vocês vão verificar a necessidade de passar pelo comitê de ética. Entendi, porque o comitê de ética, da onde eu trabalho, está demorando muito. Não, como vocês não vão... uma lentidão. Então, quando vai para o comitê de ética, algumas considerações têm que ser muito bem detalhadas. Então, os desfechos têm que estar claros, né? Os desfechos primários, os desfechos secundários, como é que você vai fazer isso? Eu não me pergunto tanto com o instrumento, porque a gente pode mandar um e-mail para quem validou e pedir para o uso do instrumento. Mas o meu problema maior é com o comitê. Sim, mas vamos pensar assim, agora você está desenhando o projeto. É o comitê. É o comitê, porque o comitê, você sabe o que é o comitê, né? Sim. Então, é assim, claro que depois de um tempo você consegue entender um pouco melhor o que está sendo solicitado e como você pode encaminhar isso para o comitê de ética. Sem dar problema, por exemplo, se ele não entende, porque às vezes o comitê daqui, ele entende que é uma coparticipação. Entendeu? Então, você tem que escrever de uma forma que não entenda como uma coparticipação, que não é ruim uma coparticipação, mas é o que demora para a gente ter um processo de clareza do trabalho. Mas eu entendi. Então, se eu fizer isso, um estudo antes, um quase experimental antes e depois, uma intervenção, uso a ferramenta para avaliar o antes do aluno, depois eu aplico pode ser uma aula tradicional, por exemplo, com 2 passos da evidência, a pergunta e a busca da literatura, e usa a ferramenta para avaliar depois o quanto ele ganhou de conhecimento e habilidade sobre o que a gente está ensinando. Entendi. Obrigada, viu, Ana?
Imagina, é o desenho, né, gente? Agora a gente está desenhando uma proposta, assim, então vocês estão fazendo o desenho de um projeto. Se a implementação depois ela vai gerar essa necessidade de passar por comitê de ética ou qualquer outra questão, aí seria um segundo momento, que seria o momento mesmo de um desenvolvimento para a implementação, né? Agora, o ideal é que, se tiverem esses pontos, vocês incluam no projeto em si, na descrição do projeto. Beth, vamos lá. A minha pergunta é em cima do que a Andrea trouxe, porque assim como nós trabalhamos muito com capacitações, nós nunca submetemos para comitê de ética a avaliação do curso, por exemplo, com os alunos, né, ou com os participantes. É uma pesquisa que está direcionada a avaliar o curso que foi ministrado, né? E não uma pesquisa que eu não entendo se realmente isso é necessário. Eu fico pensando aqui, porque se eu estou avaliando o curso, né? É igual o curso de vocês agora, né? Vocês têm pedido avaliação dele, né? Mas isso Sim. não necessariamente precisa passar por um comitê de ética. E é essa questão que me surgiu quando a Andrea trouxe, mas também não sei se o que ela falou é o que eu estou pensando, né? Às vezes ela está falando outra coisa. Não, Beth, quando o curso pede uma avaliação, a gente já está ciente e essa informação não será divulgada, então não vai ter nenhum tipo de conflito na qual, apesar da gente estar sofrendo uma intervenção, eles precisam de um feedback responsivo para saber o quanto a gente está sendo evoluído. Ela não vai publicar, ela pode até colocar isso, mas não vai ter uma vinculação. O que você pode fazer é um estudo piloto, muito simples, com um máximo de 10 pessoas e que não haja necessidade de mostrar isso para o comitê de ética. Tem formas da gente fazer a intervenção sem infringir o comitê de ética ou infringir partes, transgredir a pesquisa, entendeu? Tem como. Eu acho que depende muito do objetivo da pesquisa depende também, do né, objetivo, Beth? sim. Depende muito Que do a Andrea objetivo. descreve, por exemplo, se eu entendi direito, André, você quer avaliar qual foi o conhecimento, né? Então, não, aí qual foi o nível de compreensão dos alunos. A gente quer implementar. Então, por exemplo, olha, a enfermagem é um exemplo daqui. A enfermagem ela tem uma necessidade de ensinar o ensino baseado em evidências, né? Então, vamos lá falar com a enfermagem. E aí tem uma disciplina, já é a metodologia, que é uma disciplina dada pela professora Fernanda, não, pela professora Geisa e professora Vanessa, no primeiro ano de enfermagem. Então, o aluno da enfermagem, ele vai responder o questionário no primeiro momento, porque a gente quer saber o quanto ele sabe, para a gente dar a disciplina num semestre. Então, a gente vai ter a disciplina lá, falando tudo da evidência, e depois a gente vai pegar o mesmo questionário e aplicar novamente. Então, eu preciso de um ponto zero para saber se o conteúdo que está sendo aplicado, ele está tendo uma evolução para aquele grupo de alunos. Seria isso. Né? Então, não, mas isso faz sentido para a proposta que você quer fazer, né? Eu entendi que é isso. Posso dar uma contribuição, Eliana Rosa? Oi, Eliane. Sim, por favor. Eu não sei se isso esclarece, assim, no meu entendimento, o Comitê de Ética ele faz avaliação dos projetos que coloca o sujeito em vulnerabilidade. Então, no caso da Andréa, ela está avaliando o conhecimento das pessoas, o que elas adquiriram a partir da intervenção dela. Ela está avaliando o sujeito. Então, precisa passar para o comitê de ética. No caso do curso aqui em si, se você pede uma avaliação do curso, você está avaliando o curso, o conteúdo. Então, a gente fala sobre o que a gente acha do curso. Então, não é uma avaliação direta das pessoas que estão fazendo o curso. Então, não precisa de comitê de ética. Eu acho que, não sei se isso esclarece. Então, o comitê de ética sempre vai pedir que você submeta caso exista vulnerabilidade. E no caso da Andréa, sim, porque ela avalia conhecimento das pessoas que participaram. No caso nosso aqui, se você me pergunta sobre o curso, você fala do conteúdo, de como o curso está sendo desenvolvido, apresentado, os conteúdos, mas não é uma avaliação individual dos participantes.
No caso da André, me parece que é uma avaliação do que eles aprenderam a partir da intervenção dela. Então, precisa de comitê. Não sei se isso ajuda no esclarecimento do que a gente está falando. É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Isso mesmo. E para o projeto em si, gente, vocês não vão precisar ir atrás do comitê de ética. Acho que ficou claro isso, né? Vocês podem descrever lá que talvez esse projeto, enfim, ou esse projeto precisa passar pelo comitê de ética, e esse projeto vai passar pelo comitê de ética, por causa desse ponto específico, mas ele não vai precisar passar neste momento, tá? Só se vocês forem implementá-lo depois. Então, agora a gente fica aí no campo das ideias e do desenvolvimento dessa ideia. Mais alguma dúvida? Tem alguém que quer discutir uma ideia aqui, sem correr o risco de ser plagiado, copiado aí pela galera? Vocês já começaram a desenvolver? Então, Eu já tenho um rascunho, Ana. Eu estava até usando o template de vocês aqui, aí apaguei lá e estou fazendo o meu, porque tem que mandar individual e mandar para o teu endereço, né? Isso que eu ia falar para vocês. O que está lá disponível para vocês no Google, aí vocês fazem o download, tá, gente? Para poder mexer no computador de vocês. Mas aí vocês não fazem naquele documento em si, que é para não. Que aquele documento é o template, né? Isso, aí só para ele ser baixado aqui. Isso, eu já tenho um rascunho de uma capacitação que a gente dá como biblioteca também, e que usa esse conhecimento. Eu acho que o que me motivou bastante em relação à busca dessa oportunidade, né, oferecida por vocês, foi justamente que esse curso sobre mapas de evidências, ele se debruçou o tempo todo, assim, a parte, vamos dizer, o filé mignon do desenvolvimento desse curso é a busca em base de dados, né? Então, você ter a segurança de trabalhar com os pesquisadores, sabendo conscientemente que você está aplicando o seu melhor dentro na busca, eu acho que é fundamental. Então, me ajudou muito. É um curso denso, né? Muita informação. Então, essa disponibilização do link que você fez, né? De ter as aulas ali para poder acessar e à medida que você desenvolve o seu trabalho, você poder consultar, é muito legal, é muito generoso da parte de vocês também disponibilizar esse material. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês, gente. Ângela, você quer perguntar? Ângela, você está com a mão levantada? Daniele, você quer ir falando? Acho que ela está com problema no microfone. Quero. Ana, eu também tenho alguma coisa já formatada, né? Um curso que é no contexto da prática mesmo, baseado em evidências, né? Com foco na questão do profissional da informação para o uso dos recursos, das fontes, no final, elaboração de protocolos de busca. Esse curso nós elaboramos com a coordenação do sistema e ele está desatualizado, né, assim, com tudo, né, que foi 2017 para cá, e a gente agora está pensando em atualizar, enfim, para divulgar com novidade e poder implementar, né, implementar porque nós já tínhamos um resultado e agora poder fazer. Então, de repente, eu vou conversar com a minha coordenação e vou ver se a gente, né, assim, se eu posso, né, usar parte dessa proposta, porque aí é de acordo lá. Eu estou assinando esse projeto, mas não sozinha, né? Eu que ministrei todas as aulas, tudo, mas aí eu vou usar o template para pegar parte do que nós já tínhamos feito, mas assim, com atualização e até com as novas coisas e os novos itens desse template, sabe, para essa proposta. Então, veio assim, vai ser um momento muito legal, né? Porque é de reorganização da Biblioteca Central com relação à questão da sessão de referência. Da sessão de referência, mas não no escopo da sessão, mas no escopo do centro, sabe? Porque o último curso a gente conseguiu, não só com os bibliotecários da UFRJ, mas com outras instituições, 43 profissionais. Nos reunimos. Então,
é isso, né? E se puder, Legal. mas vai ser assim, com a coordenação, com todo mundo e avaliando, né? Avaliando, validando também, né? O uso dessa proposta já, o que a gente pode implementar, né? Nessa proposta, tá? Ana, Eliana Rosa aqui. Vocês têm algum estudo da CAP a respeito do uso? Porque a gente tem o nosso grande desejo no HU é alcançar a graduação, que a gente não consegue alcançar. A pós-graduação, ela acaba chegando, porque ela tem necessidade, então ela vai buscar. Mas vocês têm algum relatório a respeito do uso pelos acadêmicos? Vocês têm alguma estatística que fale sobre isso, se realmente a gente acaba não alcançando na CAPES também a graduação? Não sei se por conta do meu registro, ao meu login, né, que a gente é obrigado a fazer, ou não precisa ser obrigado. Mas eu acho que o grande ganho é você ir na graduação, né, e trazer a graduação, porque aí ele chega lá na frente com mais bagagem. A gente acaba preenchendo, falando dessa questão da saúde baseada em evidência, tendo que preencher essa lacuna que vem lá de baixo. Perfeito, Eliana. Então, eu queria ter, porque eu fico com vontade de fazer para todos os lados, mas eu queria saber o que seria melhor, né? Então, acho que seu problema você está conseguindo defini-lo aí, né? Então, você consegue ver esse problema já na graduação e etc. Com relação ao portal de periódicos, eu não sei se eles conseguem captar qual é o usuário, né? De que nível esse usuário que está usando. A gente sabe que o portal ele tem foco na pós-graduação especificamente. Quando eu entrei em 2020, e aí eu fui lá conversar, né? Fazer essas propostas de implementação que a gente tem feito com a Ovid, surgiu essa demanda também de que a gente começasse a trabalhar com a graduação, exatamente por isso que você está falando, né? Mas é algo ainda que não está, né, que não está colocado ali como algo que é necessário, que é estrutural mesmo dentro das instituições. E aí, pegando esse gancho, eu queria mostrar um estudo para vocês. Eu dou uma aula que é de competências para a prática baseada em evidências. E aí eu vou compartilhar o link desse estudo para vocês, porque eu acho que vai ajudá-los, independente do que vocês estão trabalhando aí enquanto proposta, né? Então, esse estudo foi um mapeamento de quais são as competências essenciais para uma prática baseada em evidências. Ele é uma revisão sistemática com o estudo Delphi. O que eles fizeram, na verdade? Eles pegaram profissionais de saúde e também pesquisadores ao redor do mundo, então de 28 países, e eles foram trabalhando esse questionário Delphi para poder entender aí quais seriam essas competências. Então, inicialmente tem uma quantidade muito grande, 400 e tantas competências que foram levantadas. E a partir disso, eles vão fazendo esse filtro aí para chegar numa quantidade final de competências, né? Do que seriam mesmo essas competências essenciais. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, no estudo em si, o que são essas 28 competências que eles colocam aqui. E vejam como elas estão muito atreladas a esses passos, que são os próprios passos que a gente conversou na aula sobre prática baseada em evidências, e muitos deles relacionados aí à busca em bases de dados. Então, aqui, ó, são as 28, acho que são 28, deixa eu voltar. Não lembro se são 28 ou 68, ele vai fazendo aqui, acho que são 68 competências aqui. Então, o entendimento do que é uma prática baseada em evidências, então isso que vocês estão fazendo aqui no curso também, a capacidade de fazer uma pergunta bem estruturada, adquirir essas informações, então aqui está relacionado à busca nas bases de dados, tá? Então, saber quais são os recursos que estão disponíveis, como buscar nesses recursos, e etc, etc, tudo que a gente tem falado aqui. Depois, avaliar e interpretar essa informação, que também são etapas importantes, então fazer a avaliação crítica aqui, ó, e aí depois aplicar e avaliar essa informação, avaliar essa aplicação posteriormente. Então, vejam que quando a gente olha para a graduação, por exemplo, aqui na nossa instituição, né, a gente, às vezes os próprios docentes, né, ou então eu tenho a disciplina, que é de prática baseada em evidências, que já é uma grande evolução quando tem a disciplina dentro do curso, a grande maioria dos cursos da área da saúde não tem a disciplina,
Ou então tem o discurso do que não, sim, a educação deles é formada por uma prática baseada em evidências. Mas aí o estudante sai da graduação sem nem saber buscar na base de dados. E eu não estou falando assim, ele não sabe buscar na base avançada, ele não sabe buscar no mínimo. Né? E vocês sabem que isso é verdade. Assim. Porque quando eles chegam na pós-graduação para a gente, então, por exemplo, vim fazer uma aula de OB de Medline, que não é o mais comum, mas ele não sabe coisas mínimas sobre a busca de base de dados. Ele não sabe minimamente formular uma pergunta de pesquisa. Então, existem várias lacunas de conhecimento aqui que estão muito relacionadas, gente, ao que é a implementação dessa prática. Né? Então, vocês têm um argumento muito forte para chegar para qualquer docente, para qualquer coordenador de curso, qualquer coordenador aí dentro da instituição hospitalar também, para dizer, olha, né, sem essas competências aqui, sem saber buscar, onde buscar, como buscar, né, buscar corretamente e avaliar essa informação, essa não é uma formação para uma prática baseada em evidências, né? Ela não passa do discurso ali, mas a gente realmente não está formando esse aluno para uma prática baseada em evidências, tá bom? Então, esse estudo aqui vocês conseguem também usar como embasamento, eu vou encaminhar para vocês, mas só para vocês entenderem aí, quando a gente fala, né? Eu mostrei lá na aula, mostrei para vocês as etapas do que seria essa prática baseada em evidências, mas aqui fica bem claro em termos de competência mesmo. Então, quais são as competências que precisam ser desenvolvidas ali por esses estudantes de graduação, de pós-graduação, profissionais de saúde. É importante pensar nos profissionais de saúde, porque se eles já não tiveram isso na graduação e na pós-graduação, a curva de aprendizagem deles vai ser muito maior, né? Eu preciso pegá-los agora na prática profissional e introduzir essas novas competências, essas novas habilidades neles. Tá? Então, tem vários grupos aí para vocês trabalharem. Faz sentido, Eliane, aqui? Sim, faz muito sentido. É sobre isso, na verdade. Porque exatamente. Eu também já tive um aluno de graduação chegando, eu estou fazendo uma meta-análise e ele estava mesmo. Então, existe isso também, mas, na verdade, a gente vê que a gente atende uma pós-graduação sem o mínimo, porque ele também não foi apresentado da forma correta lá do início, né? Então, eu acho que a gente acaba trabalhando com a residência, que já está no nível, né, já mais adulto, mais profissional, com a pós-graduação, está no nível de pesquisa, mas a gente precisa tentar alcançar, e no meu caso especialmente, como eu estou num hospital universitário, ele chega no hospital já para fazer ambulatório. Então, eles querem ir para assistência, eles não querem ir para a biblioteca, mas eles precisam também buscar a melhor forma. Eles, na verdade, assim, quando a gente tem a experiência, quando a gente consegue ter essas pessoas, eles entendem perfeitamente o quanto é necessário, mas a gente não consegue nem demonstrar para eles de que existe essa possibilidade. Então, é sobre isso, assim. A gente já tem muito trabalho com a pós-graduação. Eu, particularmente, já tenho disciplina, já tenho várias coisas. Mas o meu sonho de consumo, acho que seria isso. E a gente tem muito oferta, como é o caso aqui, para os colegas. Tem muito colega que diz que não sabe, que não faz, mas óbvio, com você, eu já fiz muitos cursos. A gente está sempre recomendando. Então, sempre tem alguma oferta para os colegas, para os bibliotecários, que a gente não vê para a graduação. Então, eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso, mas assim, o meu interesse maior seria um projeto mais voltado para os acadêmicos. Então, aí, né, eu entendo que o desafio é grande, mas acho que por isso, para a gente pensar ali no projeto, quem seria esse grupo principal, né? A gente pensar nesse projeto como um projeto piloto, assim. Então, fazer um projeto macro que talvez chegue assustando na universidade, né, não seja tão interessante. Então, olha, eu quero fazer esse projeto piloto aqui com os alunos da enfermagem. Então, não lembro quem falou sobre né, a disciplina é dada no segundo ano e etc. Então, esse, sabe, tipo, esse ano da enfermagem aqui, o segundo ano, é esse grupo que eu vou pegar. Então, a gente vai acompanhar eles, vai implementar o projeto, vai acompanhá-los por um ano, e depois eu consigo pegar aqueles dados, e por isso pensar na avaliação, porque eu consigo chegar na universidade e falar, olha o que a gente fez com essa turma que entrou aqui em 2023, né? E olha só a qualidade, e aí por isso um projeto como o da Andrea, né, de
fazer ali a análise da compreensão, do conhecimento e etc., né? Esses alunos estão muito mais preparados quando eles saem aqui dessa outra intervenção do que os outros alunos que a gente formou até agora. Então, poder mostrar ali para a instituição ou para o departamento em si o impacto que isso tem no desenvolvimento. E eu trago esse estudo para vocês porque a justificativa vocês já têm, né? A gente está ali, está naquele estudo, assim, então não precisa nem argumentar, vai precisar, eu sei que vocês vão precisar argumentar muito, mas é basicamente dizer, olha, essas competências são as competências necessárias, a gente não está conseguindo alcançar isso. Né? Vou fazer uma crítica que eu fiz, eu fui para a Federal de Goiás, umas 2 semanas atrás, eu estava dando aula lá, a gente acabou conversando sobre isso. Se a gente for pensar no TCC em si, a energia que os alunos colocam para desenvolver um projeto que muitas vezes nem é um projeto que segue à risca aquela metodologia, né? Eu nem posso chamar aquilo de uma revisão sistemática, eu não posso chamar aquilo de um estudo coorte, mas eles gastam toda uma energia para desenvolver um projeto de pesquisa, enfim, ao invés de sair da universidade com esse tipo de habilidade, né? Ao invés de dedicar 1 ano, 1 ano e meio, sei lá, para um tipo de estudo único, eles poderiam gastar muito mais tempo e energia desenvolvendo uma habilidade que vai para a vida profissional deles inteira, né? Independente de qual setor eles vão, se eles vão para pesquisa, se eles vão para prática. Então, ou deveria ter, pelo menos, outras formas de desenvolver essas competências, essas habilidades que estão ali colocadas. Daniele, você quer comentar? Ana, assim, tem mais alguém? É justamente isso, sabe? A National Library, né? A National Library, não, ai, meu Deus. Esqueci agora, fugiu totalmente. As competências, né, que são desenhadas lá para o profissional básico, intermediário e avançado no contexto da prática. Porque, assim, o que acontece? E essas aqui elaboradas, eu vi algumas nesse artigo e em outros que eu já li, né? Até para fechar aqui a tese. E o que acontece? A gente tem todo tipo de caso em instituições do porte que é a universidade, né? Seja o UFG, seja o UFRJ, enfim. Tem alunos que chegam lá, que estão na pós-graduação, que não fizeram graduação na UFRJ. E acham que os alunos da pós já têm todos aqueles que tiveram os treinamentos, as habilidades desenvolvidas, as competências, que têm porque eram da universidade, quando a gente sabe que não é isso. Mas, assim, o pior fica quando os profissionais não têm essa visão, né, de saber enxergar, assim, o que demanda, né, o que requer as temáticas, como fazer a correlação dos recursos, né, de que forma integrar esses recursos no sentido da prática deles, com que eles precisam, prática que eu digo, a prática seja clínica ou a prática da escrita técnica e científica. Então, assim, quando você foca no profissional, você vê que cada um, dentro da sua realidade, consegue intervir. Né? E você vê que começa a mudar o discurso, sabe? Assim, é muito interessante, muito legal, porque antes vinham com aquela correlação, Dani, e aí? Poxa, eu quero transformar isso, assim como você faz na revisão sistemática, não sei o quê, mas, assim, é para além, sabe? Não é reducionista. E aí, a gente está falando disso de profissionais que estão na prática. Né? Aí você fala assim, mas os alunos não têm conhecimento. Então, mas o que você vê num curso, quando você reúne pessoas que às vezes estão tão distantes e estão no contexto das ciências. Vou puxar aqui para as ciências da saúde, mas não é só as ciências da saúde, é toda a área de conhecimento. Né? E aí, o pensar, o desafio é como integrar o que é disponibilizado num contexto tão diverso, a nível de profissional, né? Onde a gente se perde. Eu estou falando a gente porque eu não acompanho, tá? Também estou me colocando nisso, tá? Não estou falando que só são os colegas que têm um pouco mais de experiência, ou que tiveram oportunidade, ou que trabalharam mais algumas metodologias. Não estou falando isso, estou me incluindo aqui, né? E a gente se perde com tanta coisa. Então, eu vou pensar em algo que seja, assim, é um desafio para mim também, né? Por exemplo,
já realizamos alguns cursos na universidade, com 3 turmas diferentes, só profissionais, e eu não implementei mais nada com essas pessoas, sabe? Mas eu sei quais foram os resultados, né? Então, a gente divulgou, eu sei que tem uma disseminação maior daqueles que pegaram, que entenderam a questão da prática baseada em evidências, sabe? E aí começam a disseminar mais. E aí, como é que a gente que está pensando, está um pouquinho mais à frente pelas oportunidades, como a gente pensa em implementação? Porque a implementação, para mim, é isso. Essa é a ideia. É perfeito, né? Tá? E acho que você falou uma coisa interessante, que é sair da zona de conforto, né, gente? Então, é claro que vocês podem trabalhar com coisas que vocês já trabalharam antes, né? Como a Beth falou, a gente já implementou algum curso aqui, mas tentar sair mesmo da zona de conforto, mesmo dentro disso que vocês já fazem, né? Tentar ir ali um pouco além, para a gente conseguir alcançar impacto ali. E outra coisa importante que a Daniele comenta, né? Sobre... Não, acho que com relação a tudo que ela falou, a gente tem que lembrar que vocês estão em instituições de elite, né, de ensino e também de saúde, né, gente, um grupo que a gente reuniu aqui, e o desafio da qualificação dos profissionais de saúde, ele vai muito além disso. Então, se a gente tem essas lacunas, tem esses problemas, essas dores nessas instituições, o problema é ainda muito maior do que isso, né? Então, por isso, pensar nessa possibilidade de escalar aí, esses projetos também estão sendo pensados. Ângela, você conseguiu abrir seu microfone? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Porque eu entrei pelo celular. Não, assim, Ana, eu já tinha falado no chat com a Maiara, porque no meu caso de outra colega, nós somos da Unilab, eu Ceará e ela Unilab Bahia, e nós ainda não temos o curso de medicina. Então, a gente meio que entrou em pânico, assim, porque nós não temos a prática, né, dos colegas que estão aqui no curso. E aí eu tinha relatado isso para a Maiara, assim, quando ela faz as aulas práticas, né, nas bases de dados, porque o projeto de medicina aqui no Ceará já vai abrir vaga agora com esse Enem. Então, já no início do ano, a gente já vai ter o curso de medicina. Mas eu não tenho contato com os professores, né? Os professores estão sendo contratados, estão passando por concurso, né? De um tempo para cá. Eu não tenho contato porque, atualmente, eu estou como responsável por outro setor, que é o setor de formação e desenvolvimento de acervos. Então, assim, para mim, é tudo muito novo, tudo muito diferente. Quando você apresentou a minuta, né, do projeto, assim, aí esses dias eu fiquei meio apavorada, realmente estava comentando com Elka, que é a pessoa, né, a colega bibliotecária lá da Unilab Bahia. Mas aí veio a questão, assim, porque já tinha uma ideia de um projeto há alguns anos, falando e tratando de competências informacionais, e eu vinha tentando fomentar isso e ver se ele conseguia se adequar a essa estrutura, né, que você apresentou para a gente. Inicialmente eu achei que não cabia, mas já depois dessas discussões todas aí, né, que os colegas estão apresentando, as informações que você está trazendo, eu acho que a gente pode adequar as ideias, né, ao que foi apresentado agora. A grande dificuldade que eu terei particularmente é porque, como eu disse, eu não tenho contato direto com os professores. A gente tem curso na área da saúde, a gente tem enfermagem, tem farmácia, enfim, mas eu vou procurar contactar esses professores, né, e ver o que a gente pode trabalhar junto. Eu não sei se eu vou conseguir adequar exatamente, né, o que está pedindo aí nesse modelo que você traz, justamente por conta dessa realidade, que é uma realidade que eu acho que é única, né, dentro desse grupo. Mas lembrando, Ângela, que a área da saúde é geral, né? Não precisa ser só a medicina. Então, pode ser a enfermagem, pode ser a farmácia. Agora há pouco você falou, né? Pode pegar o curso da enfermagem, enfim. Então, isso foi abrindo um pouco mais o leque de possibilidades, porque eu estava muito concentrada na questão do curso de medicina. Agora, como é que eu vou fazer, já que o curso não está nem funcionando ainda? Sim. Então, era só isso. Como é projeto, você está com o melhor dos cenários, né? Se você for focar, você pode se focar em qualquer curso da área da saúde. São 14 cursos na área da saúde. Então, como projeto, você pode focar em qualquer um. Mas se você for focar na medicina, eu acho que você está com o melhor dos cenários, porque você vai começar com um curso fresquinho. Então, você já pensa na implementação aí com uma grade curricular que nem começou ainda. Você podia pensar por essa ótica também. Né? Então, os docentes não estão ali, mas já existem, deve ter coordenador, né?
já deve ter um departamento, então as pessoas que estão desenvolvendo o curso aí. E aí você podia apresentar uma proposta também para ser implementada do zero. Você pega os alunos frescos ali, né? Não. Porque a ideia é essa, assim, a minha intenção é trabalhar. Eu já trabalhei durante 5 anos no curso de medicina, numa faculdade particular, já há muitos anos, e a minha intenção realmente é voltar a trabalhar com esse público, né? Com uma realidade totalmente diferente, né? Totalmente desconhecida para mim, que é tudo muito novo, mas a minha ideia é voltar, o meu interesse é voltar, né? Deixar o setor onde eu estou hoje e trabalhar, né? Montar a biblioteca. Com a medicina. Isso, e é por isso que eu me inscrevi no curso. Mas, assim, aproveitar também o microfone aberto para agradecer e elogiar, assim, porque conhecimento é muito denso, como já foi falado, mas é muito rico, assim. Então, agradecer a disponibilidade aí de todos aqui nessa troca, tá? Obrigada. Imagina, gente. Obrigada a vocês pelos feedbacks aí. É super importante, né? Eu estava falando com o Léo no começo que eu não respondia a mensagem dele, mas é importante quando vocês falam para a gente como está sendo para vocês mesmo, né? Tá para a gente fazer os ajustes aí do que está sendo dado para vocês. Eliana, eu já abro para você, deixa eu só ver o que a Elka falou. Se for possível, se vocês podem trabalhar em conjunto, estamos na mesma instituição, mas distantes geograficamente. Podem sim. Até, Ângela, se você quiser pensar, estou entendendo que o curso de medicina já tem, que a Elka já tem esse conhecimento do curso de medicina lá, né? Se vocês forem focar no curso de medicina. Vocês podem trabalhar com foco no curso de medicina, mesmo estando em instituições separadas. Ou qualquer outro público, tá, gente? Dentro da área da saúde, qualquer outro público que vocês quiserem aí. Mas podem sim trabalhar juntas. Outro ponto que eu ia falar, antes de abrir o microfone para a Eliana, é que eu sei que alguns de vocês já têm projetos de implementação, né? Então, o Leonardo e a Lise comentaram comigo sobre um projeto que eles estão fazendo com docentes já para a implementação de prática baseada em evidências. Então, esse projeto já está em andamento, a gente quer, mesmo que ele esteja em andamento com uma configuração ali que não era ideal do que vocês queriam fazer uma outra proposta, vocês podem também aproveitar esses projetos que já estão em andamento, tá, gente? Vamos lá, Eliana. Porque a Luciene, não sei se foi a Luciene que deixou lá no grupo uma contribuição a respeito do que poderia ser feito a partir dessa turma, e isso me veio na época a memória de que eu fiz curso na Birene há mais de 10 anos atrás e fui formada como multiplicadora na época. Eu fazia esse papel realmente aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa oportunidade aqui é uma oportunidade, talvez, não estou nem falando do nosso projeto, mas de vocês já buscarem parceiros para ter um grupo de multiplicadores mesmo, porque a gente sabe que aqui nesse grupo de alunos tem muita gente que já faz isso, né? Já vem dando aula na internet, enfim, capacitando outros colegas. Mas a oportunidade, esse programa da CAPES é realmente um programa muito completo, é um programa que me interessou no sentido de eu preciso trazer isso para dentro da minha instituição. Então, eu acho que é só registrar isso mesmo. Então, eu acho que a partir daqui deveria ficar oficializado ou formado um grupo de multiplicadores que a gente pudesse. Eu sei que tem gente de várias regiões, mas acho que dá muito certo também fazer online, né? Dá muito certo. A gente consegue fazer isso hoje. Então, é só para deixar esse registro de que realmente o conteúdo está muito bom, os participantes que estão ministrando são maravilhosos, e que quem está sendo formado aqui, e também muita gente já muito bem preparada, que pode estar compondo aí um grupo de multiplicadores a partir desse curso. É isso. Obrigada, Eliana. Acho 2 ideias ótimas. Com relação aos multiplicadores, acho perfeito, porque eu tinha pensado em usar vocês como referências, mas em especial porque os usuários me procuram e eles procuram para base de dados que não são só a Ovid também, né? Eles acabam não entendendo que eu trabalho numa empresa, eles acham que eu trabalho no portal de periódicos, enfim. E aí eu fico sem ter para quem referenciar. Então, desde o começo do curso, para mim, isso já era muito claro. Agora eu tenho 30 pessoas para referenciar aí, para encaminhar para os usuários e até propor para vocês que se organizassem mesmo enquanto grupo, né, para que fossem um grupo de referência mesmo para essa busca em base de dados aí da área da saúde. Acho que isso seria importante também. Para essa questão dos multiplicadores e também da ação institucional, eu vou levar para a equipe do portal de periódicos, porque eu achei muito interessante.
Então, eu, por estar dentro de uma empresa, a gente só tem a OB de Medline, né? Então, é claro que vocês vão ter o curso também de como buscar na OB de Medline, mas aí seria essa busca específica. Mas se vocês ficam como parceiros da CAPES, né, do portal de periódicos, acho que seria super legal aí, se eles pudessem contar com vocês para esses temas que vocês estão aprendendo aqui e também para a busca em bases de dados, né? Então, vou propor para eles aí que esse grupo de multiplicadores fique vinculados aí a eles também, que acho que vai ser bem bacana, tá bom? O institucional já me falaram outras vezes também, vou ver como a gente pode pensar aí também nessa ação institucional. Por enquanto, a única garantia que eu tenho é que ano que vem a gente dá o curso de novo, né? Então, para os colegas que estão dentro das instituições de vocês, e aí vocês espalhem a palavra aí do curso e falem para a galera ficar alerta também lá na inscrição, né? Para poder se inscrever. Mais alguém, gente, tem dúvida sobre o projeto? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. A Raquel tinha falado também de competências informacionais, né, Raquel? Acho interessante. E aí, a última coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é que, se daqui para frente, né? Então, a gente tem aí os nossos momentos, a gente vai ter mais um momento também de falar sobre os projetos, para ver se vocês têm alguma dúvida. Mas se em algum momento vocês quiserem também, Ana, a gente pode marcar uma sessão de 30 minutos, ou comigo, ou a Maiara também, eu não sei como está a disponibilidade dela, mas se for algo mais da biblioteconomia, e se vocês quiserem compartilhar com ela, mas comigo também fiquem à vontade, para mandar mensagem de WhatsApp ou mandar e-mail, pedindo um tempinho para discutir aquele projeto especificamente, que é o seu projeto ou da sua dupla ali, tá? Se não quiser usar o espaço aqui em que está todo mundo, fiquem à vontade também para a gente marcar aí essa 1 horinha, meia horinha para trabalhar o projeto de vocês, tá bom? Mas num formato de orientação mesmo. Tá, gente? Passei do horário, né? Passei das 17 aqui, nem tinha visto. Mas obrigada a todos, tá? Vou parar a gravação. E obrigada aí. Qualquer coisa,